Hoje nós realizamos a última etapa de nossa apostila de número 5, mais especificamente a abordagem de termologia, fazendo os exercícios que envolvem Enem e vestibulares, trazendo também algumas questões de hidrostática. Nesta sequência, nós iremos partir da questão de número 6 de sua apostila, que diz o seguinte: um automóvel percorre 10 quilômetros consumindo 1 litro de álcool, quando se movimenta a 72 km por hora. Eu gostaria de lembrar a vocês que normalmente essas velocidades dadas em km por hora devem ser transformadas para metros por segundo. Motivo: porque normalmente os exercícios assim exigem, né? Vamos ver se vai necessitar transformar. Como um litro de álcool corresponde a 1 decímetro cúbico e o álcool apresenta a densidade 0,8, a densidade do álcool é 0,8 gramas por segundo, 0,8 gramas por centímetro cúbico. Vanks, essa densidade é menor do que a da água, né? A densidade da água é 1. O que significa isso? Significa que você ocupa mais volume com o álcool do que com a água. Então você teria, por exemplo, o álcool menos pesado do que a água. Aí ele fala assim: qual a massa em grama consumida pelo veículo por segundo? Massa consumida por segundo. Então, de cara, aquela velocidade que você tem que fazer, você vai ter que converter para metros por segundo, como? Dividindo por 3,6. Então, a sua velocidade aqui vai ser 20 metros por segundo. E para você fazer esse exercício, você vai lembrar de fazer uma regrinha de 3 e lembrar da fórmula da densidade. Como é que se calcula a densidade? Massa dividido por volume. Bom, qual é a regra de 3 que você quer fazer? Bom, ele fala aqui que 1 litro de álcool corresponde a 1 decímetro cúbico. Tá vendo? E o álcool apresenta a densidade 0,8. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar nessa situação, 1 decímetro cúbico, eu vou trabalhar com o quê? Com 10 mil. Então, você vai fazer uma regrinha de 3 assim, ó. 1 litro está para 10 mil. Assim como, se a velocidade você está falando aqui que é 20 metros a cada segundo, então o que você vai fazer? 20 metros está para o volume que você não conhece. 10.000 V igual a 20. V igual a 20 dividido por 10.000. Vou cancelar aqui. 2 dividido por 1.000 vai dar 0,002 litros, ou 2 centímetros cúbicos. Se a pergunta fosse com relação ao volume, já tínhamos terminado, mas ele não quer isso, ele quer massa. O que você vai fazer? A sua conclusão, você vai pegar esse volume e vai jogar lá na fórmula da densidade. Densidade é massa sobre volume. Então, quanto é a densidade fornecida do álcool? 0,8. Quanto é a massa? Estou procurando. Qual o volume? 2. Passa esse 2 multiplicando. A sua massa vai ser 8 vezes 2, 16. Vai dar 1,6 gramas. Ou 1,6 grama. Resposta da questão número 6, letra B. Na questão de número 7, o autor traz uma questão de hidrostática. Para que a gente possa fazer esse exercício, eu gostaria de lembrar com você alguns aspectos importantíssimos. Vamos lá nas aulas de hidrostática. O que é pressão? Vanks, pressão é a força relacionada com a área. Força dividido por área. Muito bem. O que significa isso? Que a unidade de pressão vai ser Newton por metros quadrados, né? Vanks, como é que eu sei que um determinado lugar sofre mais ou menos pressão? Vamos analisar aqui de maneira detalhada. Quando você está relacionando a grandeza pressão com a altura ou altitude, à medida que a gente sobe, a gente diminui a pressão. À medida que a gente desce, a gente diminui a pressão. Por exemplo, você vai lá para cima do Everest, né? Ponto muito alto. O que acontece com a pressão? É reduzida. Você vai para o alto mar e utilizando equipamentos adequados, você faz a prática do mergulho e mergulha vários metros de profundidade. À medida que você mergulha, você está descendo, a pressão aumentaria. Bom, com relação à altura é isso. Ao subir, a pressão diminui. Ao descer, a pressão aumenta. E com relação à área? Com relação à área, amigos, se você olhar aqui, pressão ela é diretamente
proporcional à força e inversamente proporcional à área. Então, quem tem área grande sofre menor pressão, quem tem área pequena sofre maior pressão. E com relação a líquidos, Vanks? Bom, com relação a líquidos, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para a coluna de água. Quanto maior a coluna de água, maior a pressão. Quer dizer, então, que o modelo do recipiente não importa. Não, o que importa é a base e a altura da coluna. Quanto mais profundidade você estiver, mais pressão você será submetido. A pressão dentro dos líquidos se chama pressão hidrostática. E na questão de número 7, ele diz o seguinte: nos sistemas esquematizados a seguir, o líquido é o mesmo e as áreas das bases iguais. Opa, uma informação importantíssima. É o mesmo líquido e todas as bases são iguais. Quer dizer, então, que não é por causa da base que você vai mudar a pressão. Não, se as bases são iguais, isso não vai modificar. Quem é que vai definir o tipo de líquido? Também não vai modificar. Por quê? Porque o líquido é o mesmo. Resta-nos o quê? O que é que resta para você analisar a pressão aqui? A altura da coluna, que a gente também conhece como profundidade. Quem tiver uma coluna maior, ou seja, quem tiver o maior das medidas em relação à altura, vai sofrer maior pressão. Vamos dar uma olhadinha. Aqui você vai ter que dar uma olhada, tá aqui ó, as alturas das colunas, não importa o recipiente, tá vendo? Ó? Você vai analisar aqui e vai procurar descobrir aqui quem é que apresenta a maior altura. Se a gente analisar com calma, a gente vai descobrir que a maior altura aqui que nós temos é na letra C. Se nós não tivéssemos mesmas bases, isso não iria valer, tá? Por que que você olhou só para a altura? Porque você, neste caso, tem a mesma composição dos líquidos e também tem a mesma base. Consequentemente, o que sobrou para analisar quem é que vai ter menor ou maior pressão é a altura da coluna do líquido. No caso aqui, a letra C, na questão de número 7. Na questão de número 8, nós temos uma criança aqui no vestibular da Universidade Federal de Berlândia que está usando um canudinho. Está sugando o líquido de um refrigerante, né? Um garoto toma refrigerante utilizando um canudinho. Pode-se afirmar corretamente que ao puxar o ar pela boca, o menino... Bom, o que a gente faz quando a gente puxa o ar do canudinho? Quando você puxa o ar, presta atenção aqui. Quando você puxa o ar do canudinho, acontece o segredo do exercício. Se você puxa o ar do canudinho, o que acontece com a pressão do interior desse canudinho? A pressão em seu interior vai diminuir. Se você retira o ar de dentro do canudinho, a pressão em seu interior irá diminuir. Bom, se a pressão no interior do canudinho vai diminuir, ela vai ficar menor do que a pressão atmosférica. Vai ficar menor do que a pressão atmosférica, PATM. Bom, e aí o que vai acontecer? Se você retira o ar de dentro do canudinho, a pressão no seu interior diminui, o que acontece com o líquido? O líquido vai subir. Se diminuir a pressão, o líquido irá subir. Vanks, existem outras situações envolvendo essa história de canudinho? Tem uma muito interessante, que é o seguinte: quando a gente fala sobre a ocupação do espaço por parte dos corpos, a gente aprende que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Faça um experimento depois. Pega uma caixinha de todinho, fure com o canudinho e sopre. Quando você sopra, quando você joga ar para dentro dessa caixinha, o espaço ocupado pelo ar, ele vai tirar de dentro dessa caixinha um líquido. Uma variação de pressão, uma ocupação de espaço que não pode ser feita por dois corpos, você preenche e o líquido vai sair. Uma prática muito comum quando a gente anda de veículo e dá pane seca, o que é pane seca, Vanks? É o que acontece muito com o jovem quando começa a dirigir, espero que depois de habilitado. E aí tem pouca grana para colocar combustível, de vez em quando dá pane seca, acaba o combustível. Aí vem alguém para ajudar. Na hora que você vai retirar a gasolina de dentro do tamborzinho lá de 5 litros que você pegou de forma emergencial lá no posto, ao invés de você sugar a gasolina, correndo o risco de encher a sua boca com gasolina, você faz o contrário. Você pega aquele tamborzinho lá de 5 litros, coloca na posição mais alta, veda a saída, deixando só a posição da mangueira e sopra para dentro daquele tambor. Quando você fizer isso, a gasolina sai sem você precisar sugar e não correr riscos, tá bom?
Mas eu nunca dei pane seca, mas vai dar. Quando você começar a dirigir a grana curta, você vai dar problema de combustível, tá? Você vai lembrar de mim. Então, na questão número 8, vamos ver o que é que ele diz aqui. Pode-se afirmar corretamente que ao puxar o ar pela boca, o menino, letra A, reduz a pressão dentro do canudinho? De cara é a resposta. Letra A, na questão de número 8. Na questão de número 9, ele fala do princípio de Pascal. Você está olhando ali, tem algumas garrafas furadas, né, algumas garrafas PET, e você olhando qual é o comportamento dos líquidos. Antes de você ler, dê uma olhada aqui. Olha para essa garrafa D. Está vendo os furos? Está derramando alguma coisa? Não. Então isso aqui, de cara, está errado. Não vou nem olhar para o texto ainda. Olha para a letra C. Você tem 3 furos na garrafa. Só sai água em um dos furos. Isso aqui está correto? Não. Só nos resta a letra A e a letra B para analisar. Vamos ver? O princípio de Pascal diz que qualquer aumento de pressão em um fluido pode ser o que, amigo? Pode ser um líquido ou um gás. Se transmite integralmente a todo o fluido e às paredes do recipiente que o contém. A gente estudou isso quando estudamos o princípio de Pascal. Uma experiência simples pode ser realizada até mesmo em casa para verificar esse princípio e a influência da pressão atmosférica sobre os fluidos. São feitos 3 furos, todos do mesmo diâmetro, na vertical, na metade superior de uma garrafa plástica de refrigerante vazia, com um deles a meia distância dos outros 2. A seguir, enche a garrafa com água até um determinado nível acima do furo superior. Tampa-se a garrafa, vedando-se totalmente o gargalo, e coloca-se a mesma em pé sobre uma superfície horizontal. A seguir estão listradas 4 situações para representar como ocorrerá o escoamento inicial da água através dos furos, após efetuar todos esses procedimentos. Bom, o que é que ele quer que a gente faça? Que a gente verifique qual seria a situação que vai acontecer aqui. Vamos lembrar o que eu falei para você agora há pouco? Quem é que sofre mais pressão quando eu estou diante de uma situação como essa? Sofre mais pressão quem está na parte mais inferior da estrutura. Olha aqui, ó. Vamos imaginar aqui que seja o líquido, aqui tem o ponto A e aqui embaixo o ponto B. A pressão em B é maior do que a pressão em A, tá? Quanto maior a altura da coluna do líquido, maior a pressão sofrida pelo corpo. Bom, o que a gente pode concluir? Quando a gente está mais embaixo, a gente sofre mais pressão. Se sofre mais pressão, quem sofre mais pressão vai jogar o jato mais distante. O jato mais longe. Então, olha para a letra B aqui, ó. O furo mais de baixo era quem devia jogar o jato mais longe. Aqui ele está colocando como jato mais perto. Então, já está de cara essa resposta errada. Número 10, ele fala de empuxo. Vamos lembrar o que é empuxo? Quando você tem um determinado corpo dentro de um líquido, presta atenção, ele oferece como forças a serem analisadas uma força para baixo chamada peso e uma força para cima chamada empuxo. O empuxo é a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Quer dizer, então, que quanto maior o corpo, maior o empuxo. Exatamente. Não depende do material, Vanks? Não depende. O empuxo não depende do material que você tem constituído o objeto que você está colocando dentro. Que depende da densidade do líquido e não do material. Então ele diz assim, ó, em um belo dia de sol, 3 irmãos, André, Bernardo e Caetano, estão brincando na piscina de um clube. Cada um tem uma bola. André tem uma de plástico oca, Bernardo tem uma de borracha maciça e Caetano tem uma de isopor maciça. Em um dado momento, os 3 afundam completamente suas bolas na água. A bola de André recebe então um empuxo EA, a de Bernardo EB e a de Caetano EC. Considerando que todas as bolas têm exatamente o mesmo diâmetro, ou seja, o mesmo tamanho, né? É correto afirmar. Vamos tentar entender isso aqui fazendo um desenho. Está aqui as mesmas posições e os mesmos tamanhos das 3 bolas aqui dos meus amigos, meus irmãos André, Bernardo e Caetano. Vamos raciocinar. O que é que ele disse aí? Tem mesmo diâmetro. Se elas têm mesmo diâmetro, têm tamanhos iguais. O que é que ele fala mais? Vanks, ele fala que uma é de madeira, uma é de plástico, outra é de isopor. E aí, o que é que vai influenciar isso? Não vai influenciar em nada. Por quê? Porque a gente vai olhar para o líquido. O que importa para nós é o líquido. E o líquido aqui é o mesmo. Conclusão. Por terem mesmos tamanhos e o líquido ser o mesmo,
E qual é outra coisa que influencia na forma do empuxo? É a gravidade. A gravidade também é a mesma. Então, o que é que você vai concluir? O empuxo na situação da bola do André vai ser igual ao empuxo na bola do Bernardo, que vai ser igual ao empuxo na bola do Caetano. Vanks, aqui a intenção dele é que a gente achasse, por exemplo, que a bola de madeira maciça fosse ter mais empuxo. Pois é. O empuxo não relaciona a sua intensidade com o material do elemento que foi deslocado dentro do próprio líquido. O empuxo faz uma relação com a densidade do líquido e não do material. Então a resposta aqui seria qual, Vanks? Na questão de número 10? A letra C. Empuxo de A é igual a empuxo de B, que é igual a empuxo de C. Questão de número 11 traz uma foto, tá vendo ali? De uma baleia mergulhando na Praia do Forte, no litoral da Bahia. Aberta a temporada para avistar baleias na Praia do Forte, no litoral da Bahia. Balança horrores. Há momentos em que a gente pensa ter sido enganado. Será que o anti-enjoo era placebo? Olha-se para lá, olha-se para cá. De repente, uma fumacinha de água no meio da imensidão. É a salvação da lavoura. Todos correm para aquela direção. Dá uma sensação de que o barco vai virar. Que nada. Quanto menos se espera, elas aparecem. Enormes. Geralmente em dupla ou acompanhadas de um filhote. Sair para um old trucking, em bom baianês, baleiada, é uma baita aventura. Não pense que o peso, elas chegam até quase 40 toneladas, distribuídas em até 16 metros, seja um empecilho para essas danadas se exibirem. Então esse texto todo vai servir para quê aqui para nós? Bom, até aqui não vai servir para nada. Esse texto foi apenas uma ilustração que ele trouxe aqui, um texto da Folha de São Paulo, para que a gente pudesse trabalhar. Agora sim que a gente vai se preocupar com a resolução propriamente dita. Considere que uma baleia, durante sua exibição, permaneça em repouso por alguns segundos com 1/5 do seu volume fora d'água. Bom, primeira informação importante. Se 1/5 está de volume fora d'água, quanto é que está dentro? 4/5 do volume está dentro da água. Qual é que você precisa para trabalhar empuxo? De dentro ou de fora? Esse aqui, ó, o que importa para você é esse. Você observou que ele não citou isso no exercício? Pois é. Admitindo que a densidade da água seja 1, a densidade da baleia nessa situação vale quanto? Como é que a gente vai fazer? Bom, ele falou que durante alguns segundos ela permanece em repouso. Então o que é que significa isso, Vanks? Significa que o empuxo é igual ao peso da baleia. Olha só. Para baixo, peso. Para cima, empuxo. Se estamos em repouso, quanto é a força resultante? É 0. Conclusão, o empuxo é igual ao peso. Tudo bem? É esse raciocínio que você tem que ter. Vanks, como é que a gente calcula o empuxo? Densidade vezes volume vezes gravidade. Como é que a gente calcula peso? Massa vezes gravidade. A gravidade é a mesma? É, então já cancela. Bom, só que assim, quando fica densidade, volume, massa, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que adequar, amigos. Qual a forma da densidade? Vamos lembrar aqui? Olha aqui, você tem que ter essa saída clássica aqui. Densidade não é massa sobre volume? Quem é que você está aqui do lado do peso? Só sobrou o M. Então faz assim, ó, joga o V para cá. D vezes V igual a M. Ou seja, a massa é densidade vezes volume. Ah, entendi. Então você vai fazer a densidade da baleia vezes o volume igual a quem? Quanto é o peso dela? Quanto é a massa dela? Vai ficar densidade de quem? Da água, né? Vezes a volume. Desculpe, densidade da água vezes o volume igual a densidade da baleia vezes quem? Vezes o volume dela. Me diga uma coisa, no caso da baleia, qual é a distribuição que você tem lá em relação à água? Tem 4/5 de V. 4/5 de V. E aí, como é que eu vou fazer isso aqui? O que você vai fazer? Você vai cancelar o V. E aqui quanto é que vai dar? Densidade. Quanto é que é 4/5? 4 dividido por 5 é 0,8. Então, quando ele pergunta para nós qual seria a densidade, a resposta seria quanto? 0,8 seria a resposta à questão de número 11. Qual foi o detalhe aqui? Lembrar da fórmula da densidade aqui, moçada. Ó.
Questão de número 12 e a questão de número 13 necessitam do mesmo texto. Ele coloca aqui exterminador de miomas, né? Vantos, o que seria essa história de exterminador de mioma? O que a gente está se referindo aqui? Nós estamos se referindo aqui a tumores. Aparelho de ultrassom que elimina tumores benignos de útero deve chegar ao Brasil até o fim do ano. Esse texto aqui é de 2006. O método é relativamente simples, por meio de um aparelho de ultrassom, combinado com equipamento de ressonância magnética, que orienta a aplicação, o médico aumenta a temperatura do tecido doente em 37 graus Celsius, para aproximadamente 80. É esse calor intenso que destrói o tumor. Bom, questão de número 12, ele diz: o valor correspondente a essa variação de temperatura na escala em Fahrenheit. Vamos lembrar de uma situação aqui. Como é que a gente trabalhava com escalas? Com relação à variação, cuidado. Existe uma relação matemática que é essa daqui, ó, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Isso aqui, caros amigos, é quando você está fazendo uma conversão. Variação não é assim. Variação a gente faz assim, ó, delta C sobre 5, delta F sobre 9, delta K sobre 5. Variação eu trabalho com dois valores. Bom, quais são os valores que foram citados aqui? 37 foi para quanto? 37 foi para 80. O que você vai fazer? A variação em graus Celsius vai ser 80 menos 37. Isso aqui vai dar 43. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar somente a parte que envolve os dois citados. Quem foram citados? Celsius, Fahrenheit. Então, vai ficar assim, ó. Delta C sobre 5 é igual a delta F sobre 9. No lugar desse delta C, você vai tirá-lo daqui e vai colocar quem? 43. Ó, olha o que eu estou fazendo. Multiplico cruzado. Delta F vezes 5 igual a 43 vezes 9. Delta F vai ser igual. 43 vezes 9 vai dar quanto? Quando você fizer 43 vezes 9, você vai encontrar 387. Esse 5 que está multiplicando deve passar dividindo. Delta F vai ser igual a quanto? Divida 387 por 5. Você vai encontrar 77,4 graus. Então, a variação que corresponde a 43 graus Celsius na escala correspondente a que a gente acabou de citar, vai ser a mesma variação na escala Fahrenheit com 77,4. Você ia marcar na questão de número 12 a letra D, amigos. Você ia marcar a letra D na questão de número 12. A questão número 13 diz assim: é esse calor intenso que destrói o tumor. Nessa frase, o calor é usado como sinônimo de temperatura. Meu amigo, calor tem o mesmo sentido de temperatura? Certo ou errado? Errado. Calor é energia em trânsito. É a energia térmica que vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Temperatura. Temperatura indica o estado de agitação das moléculas. Portanto, essa situação aqui da questão de número 13, vamos analisar o que ele diz. No entanto, para a física, calor ele quer o conceito de calor. O que é calor? Energia térmica em trânsito. É energia que sai do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? Vamos lá. Letra A. Calor é energia presente em corpos que apresentam elevadas temperaturas. Amigos, nenhum corpo tem calor. Se calor é energia entrou em trânsito, não pode estar inserido em ninguém. Não existe circunscrito aqui nesse conceito. Energia presente em corpos que apresentam baixas temperaturas. Nem elevada, nem baixa. C. Energia transferida de um sistema para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Opa, essa daqui. Energia transferida de um sistema para outro em virtude da diferença de temperaturas. Qual o sentido? Do quente para o frio. Questão de número 14 diz assim: o célebre físico irlandês William Thomson, que ficou mundialmente conhecido com o título de Lord Kelvin. Opa, Vanks, esse nome eu já ouvi, da escala, exatamente. William Thomson é conhecido como Lord Kelvin. Entre tantos trabalhos que desenvolveu, criou a escala termométrica absoluta. Qual é a característica da escala Kelvin, amigos? Ponto de fusão, 273. Ponto de ebulição, 373. Não temos temperaturas negativas. Essa escala, conhecida por escala Kelvin, consequentemente não admite valores negativos e, para tanto, estabeleceu como zero absoluto
o estado de repouso molecular. Conceitualmente, sua colocação é consistente, pois a temperatura de um corpo se refere à medida de... Amigos, o que é que significa temperatura? Você viu que a questão número 13, ele trouxe uma pergunta, o que é que significava calor? O que é calor? Energia térmica em trânsito. E o que é temperatura? Temperatura indica o estado de agitação das moléculas. Vamos lá com as alternativas. Letra A. Quantidade de movimento das moléculas do corpo. Quantidade de movimento das moléculas do corpo? Não. Não é quantidade de movimento. Quantidade de movimento na física é massa vezes velocidade. Nada a ver. Quantidade de calor do corpo. O corpo não tem calor. Da energia térmica associada ao corpo. Também não. Da energia cinética. Não. Do grau de agitação das moléculas. Opa! Grau de agitação. Muito bem. Quando a água está fervendo, por exemplo, o borbulhar é o estado de agitação dela, né? Quanto maior a agitação, maior o registro de temperaturas. Questão número 14, marque a letra E. A questão de número 15 diz assim: as escalas termométricas mais utilizadas atualmente são Celsius, Fahrenheit e a Kelvin. Se tomar por base a temperatura no interior do Sol estimada em 2 vezes 10 elevado a 7 graus Celsius. Nossa, olha só. 2 vezes 10 elevado a 7 é um número grande, Vanks? Muito grande. É o 2 com 7 zeros. Ó. 20 milhões de graus Celsius. É possível dizer que tal valor seria praticamente o mesmo se a escala utilizada fosse a Kelvin. Bom, vamos analisar. Você sabe como é que faz a transformação. A escala Kelvin é a escala Celsius somada com 273. 20 milhões somado com 273. Isso aqui vai te dar 20 milhões 273. Me diga uma coisa, esse número 20 milhões e 20 milhões acrescido 273 é praticamente a mesma coisa? Meus amigos, um número com 7 casas, 7 casas, né? 7 dígitos como esse número, 20 milhões e 273, é praticamente a mesma coisa. Então, 20 milhões e considerar 20 milhões e 273 é praticamente a mesma coisa. Resposta à questão número 15, a letra A. Na questão número 16, a questão da Unesp diz o seguinte: um fazendeiro que quer cercar com arame um terreno quadrado de lado 25 metros, quadrado, então as duas medidas são iguais, adquire 10 metros, 100 metros de fio. Dá para fazer isso, Marcos? Dá. Por quê? Porque como é quadrado, o perímetro vai dar quanto aqui? 25 para cada lado vai dar, 100 metros de fio vai dar. Fazendo o cercado, o fazendeiro percebe que faltaram 2 centímetros de fio para a cerca ficar perfeita. Faltaram 2 centímetros. Por algum motivo, na hora de marcação, né, nos cantos, faltaram 2 centímetros. Bom, como 2 centímetros é 2 dividido por 100, tá? É 2 vezes 10 a menos 2 metros. Por que você já vai transformando? Porque você não vai trabalhar com centímetro e metro no mesmo exercício. Como não quer desperdiçar o material e seria impossível uma emenda no arame, o fazendeiro decide pensar em uma alternativa. Depois de algumas horas, ele percebe que naquele dia a temperatura na cidade está mais baixa do que a média e decide fazer cálculos para verificar se seria possível utilizar o fio em um dia mais quente. Olha só o agricultor, o fazendeiro, lembrando das aulas de física. Sabendo-se que o acréscimo no comprimento do fio é proporcional ao seu comprimento inicial, ao seu coeficiente de dilatação linear e à variação de temperatura, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é a definição de dilatação linear. Calcule o aumento de temperatura que deve ocorrer na cidade para que o fio atinja o tamanho desejado. Bom, isso aqui é dilatação linear, comprimento. Vai precisar fazer alguma adequação, algum ajuste? Não. Como é que se calcula a dilatação linear? ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Veja o que é que nós vamos fazer aqui. Se liga. Quanto é que falta aqui? Quanto que deveria dilatar para que a cerca não ficasse com problema algum? 2 centímetros. Então é o ΔL. 2 vezes 10 a menos 2. Igual. Quanto é o tamanho inicial do fio? 100 metros. Como é que eu escrevo 100? 10 ao quadrado. Quanto é o coeficiente de dilatação? Ele deu aqui no exercício. O coeficiente de dilatação é 4 vezes 10 a menos 5. Vezes ΔT. Bem, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular o ΔT para saber qual seria a variação de temperatura que na cidade ia permitir a nossa cerca estar ok. Então vamos lá.
2 vezes 10 a menos 2 igual a 4 vezes 10 a menos 3 vezes ΔT. O que é que você fez aqui, Vanks? Eu juntei o 10 ao quadrado com 10 a menos 5. Repete-se a base, soma seus expoentes. Agora eu vou pegar essa galera e vou passar dividindo. 2 vezes 10 a menos 2 dividido por 4 vezes 10 a menos 3 igual a variação de temperatura. Joga esse 10 a menos 3 para cima, ele vai com o expoente trocado. 2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a terceira dividido por 4. ΔT. 10 ao quadrado com 10 a terceira, amigos, dá 10. Por quê? Você soma os expoentes. 3 com menos 2 dá 1. Então, o meu ΔT vai ficar quanto? 2 vezes 10 sobre 4. ΔT vai ser igual a 20 dividido por 4. Significa dizer que essa variação de temperatura seria de quantos graus? 5 graus. Você marcaria na questão de número 16 a letra C, questão da Unesp. A questão de número 17, amigos, ele diz o seguinte: a figura a seguir mostra 3 vasos V1, V2 e V3, cujas bases têm a mesma área. Ó, bases iguais. Todas as bases são iguais. Olha as alturas dos líquidos, também iguais. Ó, base igual, bases iguais, alturas iguais. Elas influenciam na pressão, Vanks? Sem dúvida. Maior altura, maior pressão. Menor base, maior pressão. Aí ele diz assim: os vasos estão cheios de líquido L1, L2 e L3 até a mesma altura. As pressões no fundo dos vasos são P1, P2 e P3. Com relação a essa situação, ó, pressão 1, pressão 2, pressão 3, lá embaixo. Qual é a conclusão? Vanks, se eles tiverem bases iguais e alturas iguais, eles vão ter a mesma pressão? Depende. Depende de quê? Para ter a mesma pressão é necessário mais um item. Para ter a mesma pressão é necessário que você tenha o quê? Mesmos líquidos. Por quê? Você não já tem a mesma base? Você não já tem a mesma altura? O que falta para as pressões não sofrerem nenhuma modificação quando comparadas é que o líquido seja o mesmo. Se aqui tudo for gasolina, se tudo for água, vai ser a mesma pressão lá embaixo. Então a letra A diz o que na 17? Com relação a essa situação, é correto afirmar que P1 é igual a P2, que é igual a P3, somente se os líquidos forem idênticos. Essa é a nossa resposta. Questão número 17, marque a letra A. A questão de número 18, ele diz assim, Mackenzie: um turista brasileiro sente-se mal durante uma viagem de passeio na Inglaterra e é levado inconsciente até um hospital. Após recuperar o sentido, sem saber em que local estava, é informado que a temperatura do seu corpo atingira 104 graus. Ele não sabia que estava num hospital na Inglaterra, que ele estava inconsciente, mas que já tinha caído 5,4. Passado o susto, percebeu que a escala termométrica utilizada era Fahrenheit. Dessa forma, a queda da temperatura foi de quanto? Vamos pensar aqui, amigos. 104 graus menos 5,4. Quanto foi que houve aqui? Ó, ele tinha 104, caiu 5,4. Quanto foi que essa variação aconteceu? Em Celsius. Como é que você vai fazer? Muito simples. Quando a gente se depara com uma questão como essa daqui, é 5,4, né? Caiu 5,4? Foi. Quando você se depara com uma questão como essa, você vai lembrar o quê? Não marcar nesta resolução a fórmula de conversão de temperatura. Você não vai fazer C sobre 5, você vai fazer ΔC, porque é variação, tá? Quando for variação, você tem que fazer como? ΔC sobre 5 igual a ΔF sobre 9. Não confunda com essa daqui. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Essa relação aqui, se eu quisesse o quê? Converter uma temperatura em outra. Perguntasse assim: 5,4 graus em Fahrenheit vale quanto em Celsius? 5,4 graus em Celsius vale quanto em Fahrenheit? Seria assim. Não é o seu caso, tá, meus amigos? Nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai fazer na relação da variação. É aqui. Então, vamos lá. ΔC sobre 5 é igual a 5,4 sobre 9. Vamos multiplicar cruzado. Como é que vai ficar isso, Vanks? ΔC vai ser igual a 5 vezes 5, 25, 27, dividido por 9. Quanto é a variação em graus Celsius? 3 graus. Você marcaria a letra B.
Nosso tempo está encerrando já extrapolamos o nosso tempo. Espero que você tenha, com essas questões, tirado suas dúvidas, reforçado o conteúdo que envolve termologia, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um abraço.